Opa pessoal, passando aqui no início do vídeo para avisar que esse capítulo 60 que estou narrando, ou melhor, que vou narrar para vocês agora, parte dele já foi adaptada para o Webtoon devido a várias mudanças que estão ocorrendo em relação à novel. Porém, a parte final ainda não foi adaptada e é uma parte muito importante, então não deixe de conferir o vídeo até o final, hein? E se possível já deixe seu like, a sua inscrição é muito importante para mim, que estou começando agora aqui na plataforma, e me incentiva cada vez mais a estar produzindo conteúdo para vocês, trazendo vídeos ainda melhores, investindo em equipamento. E é isso pessoal, muito obrigado. Fique agora com The Beginnings After the End, capítulo 60, O Idiota Romântico. Art, será que podemos conversar? Quando ela se resolveu, o tom de hesitação em sua voz desapareceu. Sim, parece que existe uma terceira parte aqui tentando fazer com que a gente converse, não é mesmo? Eu me inclino novamente, me sento com minhas costas apoiadas em meus braços e meu rosto ainda estava pingando de suor devido a eu ajudar a Tessia com a assimilação da besta. Mesmo com a postura firme de antes, o rosto dela estava completamente vermelho, revelando quão nervosa ela estava. Sabe, Tess, eu não estou zangado. Eu fiquei surpreso, mas não bravo. Eu estaria mentindo se falasse que não tinha percebido que Tessia gostava de mim desde a minha infância, desde a minha primeira visita ao reino de Elenoy. Houve um breve momento de silêncio, até que percebi que ela esperava que eu falasse alguma coisa. Mesmo assim, neste momento, eu não sabia o que dizer. Se eu tivesse que escolher entre gostar ou não, claro que eu escolheria a primeira opção. Eu gosto da Tessia, mas o que isso significa? Eu simplesmente começo a sair com ela? Além de que nós somos jovens, quer dizer, é normal adolescentes, especialmente os da realeza, se casarem aos 13 e aos 14 anos. Mas isso não é exatamente normal do lugar de onde eu vim. Merda! Qual o sentido de ser tão habilidoso em batalha e na política se eu não consigo nem começar algo quando se trata de amor? Arthur, você sabe que eu tô esperando, né? Ela se inclinou na minha direção, se aproximando com as sobrancelhas pressionadas. A intensidade com qual ela estava me encarando me deixou desconcertado. Mas esse problema de relacionamento não era algo que eu poderia mais adiar. Pés, a gente se conhece desde os seus 4 anos. A primeira vez que eu te encontrei, você estava sendo raptada após ter brigado com seus pais. Após eu te salvar, a primeira coisa que você fez foi chorar intensamente. Quando a gente retornou ao reino, eu tive sorte de ser recebido, poder ter ficado no seu castelo com sua família. Seu avô e eventualmente seus pais me aceitaram. Até mesmo agora nossas famílias estão se dando tão bem que chega a ser estranho. Eu respiro fundo antes de continuar. Eu não entendo. O que você está tentando dizer, Arthur? Tessia estava com o olhar tão irritado, então ela colocou sua mão sobre a minha. Tessia, o que eu estou tentando falar é que nós ainda somos tão jovens. E isto, eu só tenho 12 anos, você mal completou 13. Eu sei que não é estranho uma garota da realeza que tem a sua idade se casar, mas o que eu quero dizer é que eu não tenho base, não tenho família, não tenho influência para tal. Eu percebi que estava me engasgando com as palavras. Art, eu te conheço muito bem. Eu sei que você só está arrumando desculpas. Nós dois sabemos que o que eu quero não é casamento imediato. Quer dizer, as coisas precisam de um tempo para progredir. Mesmo quando a gente estava em Elenoy, você sempre me tratou como uma criança. Já se passaram quase 8 anos desde aquela época, Art. Eu tenho muito o que aprender, mas já não sou mais criança também. Seu olhar de seriedade amoleceu enquanto ela tentava raciocinar comigo. Então, Tess, como eu sempre estive com você desde a minha infância, eu acho meio difícil de vê-la de forma diferente, pelo menos por agora. E Tess, também não se passou tanto tempo desde a última vez que a gente se viu. Eu consigo perceber meus argumentos se tornando cada vez meras desculpas. Ela soltou a minha mão e se levantou. Eu levantei minha cabeça para ver que ela estava tremendo, tentando segurar as lágrimas. Então, você está tentando me dizer que todo esse tempo você nunca pensou em mim como algo além de uma amiga de infância? Ela murmurou fracamente. Eu não sabia como respondê-la. Claro que eu já havia pensado nela como algo além de uma amiga de infância. Mas isso não se restringe a apenas isso. Mesmo que eu tenha 12 anos de experiência nesse corpo, eu ainda vivi outras 3 décadas em outra vida. Eu visitei meu antigo orfanato diversas vezes para ajudar.
Ajudei crianças na idade de Tessia. Eu entendo, ela sussurrou. Eu acho que ela considerou meu silêncio como uma resposta. Tessia se virou e começou a caminhar em direção à porta da sala de treinamento. Quer saber, Arthur? Você é tão confiante acerca de tantas coisas. Magia, batalha, inteligência. Você é assim porque sabe que é bom nessas coisas que faz. Mas quer saber? Existem coisas que você é péssimo. Você não consegue enfrentar seus sentimentos. Você sempre coloca uma máscara e finge que está feliz ou apático quando não consegue lidar com alguma situação. Eu acho que nesse sentido, você é muito mais imaturo que qualquer aluno aqui da academia. Você está apenas usando sua confiança nas áreas em que domina como uma máscara para sua insegurança, ainda mais nos aspectos que você não domina. Lágrimas desceram de seu rosto enquanto ela fazia esse último pronunciamento. Quando as portas se fecharam atrás dela, eu fui deixado com um silêncio estranho que nem mesmo o som da cachoeira conseguia cobrir. Papai, você é um idiota. Sylvie resmungou a alguns metros de distância. Então, ela foi se distanciando cada vez mais. Eu me sentei próximo à lagoa. Eu estava atordoado com as últimas palavras de Tessia. Eu tenho que admitir que, em alguns aspectos, a Tessia pode ser mais madura que eu. Mesmo na minha vida anterior, fora ser um excelente lutador, eu não era um homem impressionante. Eu tinha o carisma para interagir com as massas, mas tratando de relações interpessoais, eu poderia me considerar um medíocre. Eu cresci evitando relações longas. Eu os considerava fardo, apenas um aspecto negativo que atrapalhava e constituía uma fraqueza além de ser explorada. Para me tornar melhor, eu não poderia ter quaisquer fraqueza, logo, me apaixonar me levaria à decadência, à falha. Eu comecei a perceber isso cada vez mais nesse mundo. Ter uma família por qual eu estaria feliz em me sacrificar me fez perceber o quão fraco eu sou. Se alguém raptasse algum dos meus familiares, não importa quão poderoso eu sou, eu não estaria de mãos abertas aos raptores. O pensamento de ter alguém para amar, alguém que eu chamo de cara metade, é algo muito bom, é esplendoroso, mas isso também me assusta. Após ter colocado os braceletes que selou o atributo de água e fogo no meu pulso, eu me recompus e segui para a superfície. Me dirigi para o local da próxima aula. Como eu deveria encarar a Tessia na aula de mecânica de trabalho em equipe, até mesmo a Sylvie estava pisando no topo da minha cabeça de tão brava que estava comigo. É bom tê-lo de volta, Art! Claire veio para o meu lado me dando um forte tapa nas costas. Você está se sentindo um pouco melhor? Kurt também veio até mim com Glauder atrás o seguindo. Eu provavelmente teria que me sentar por mais algumas aulas, mas eu estou bem. Falei isso colocando um fraco sorriso no rosto e nós seguimos em direção ao campo de batalha. Oh, é bom ver você andando, Sr. Lewin. A professora Glory urra quando nos vê chegando, mas quando ela estava prestes a vir até mim, eu sinto uma intenção assassina forte irradiando próximo a dela. Lucas tinha uma expressão severa na sua face. Ele rudemente veio até mim. Meu olhar se encontrou com o dele e nenhum de nós desviou quando ele se aproximou. Agarrando minha camiseta pelo colarinho, ele me puxou para mais próximo de seu rosto. Acho que nós precisamos de uma revanche, não é mesmo? A sua face estava a poucos centímetros da minha e ele tinha uma expressão presunçosa estampada. Segurando seu pulso com o rosto estático e meu olhar afiado, eu respondi. Esta é uma maneira bem rude de pedir por uma revanche, você não acha? Eu aperto o suficiente para forçar a largar minha camiseta, mas não parei por ali. Usando a mana ao nosso redor, eu aumentei a pressão sobre nós até seus joelhos cederem. Se retorcendo de dor, ele murmurou alguma coisa num tom inaudível e logo havia chamas em sua mão esquerda prontas para disparar em minha direção. Basta! A professora Glory urrou enquanto entrava em nossa frente com sua espada ainda embainhada. Arthur, vá descansar na plataforma. Você não vai tomar parte nenhuma das aulas até estar completamente recuperado. Essas são as ordens da diretora Good Sky. E para você, Lucas, é melhor que fique calmo. Seja para acertar suas contas fúteis ou dar-lhe um abraço, espere até o Arthur estar completamente recuperado. Este não é o momento para tratar de coisas triviais. Ela suspira enquanto me puxa em direção à plataforma. Depois de caminhar por um dia inteiro, eu já não precisava mais da minha espada para me apoiar. Mas isso não significa que eu conseguia andar de forma normal. Olhando ao redor, eu não conseguia encontrar Tessia. Professora, onde está a princesa Tessia?
Ah, sobre isso, Arthur. Ela veio até mim algum tempo atrás, mas só avisou que não estava passando muito bem e se retirou. Ela falou que daria um jeito de recuperar a aula, mas ela parecia bem abalada. Então o Clive a acompanhou até o dormitório. Mas por que pergunta? Você sabe de alguma coisa? A professora se inclinou para olhar diretamente em meus olhos. Balançando minha cabeça, eu nego. Comecei a pensar no que fazer. Você consegue chegar até o topo dessa plataforma sem arranjar mais nenhuma briga, não é mesmo? Então apenas vá e descanse por alguns dias. Ela gentilmente colocou a mão nos meus ombros antes de correr de volta para o local onde os alunos estavam. Eu assisti a classe se dividir em várias formações, cada uma para um tipo de situação diferente. A classe só tinha uma semana, então ainda estava no básico. Mesmo assim, a professora estava fazendo um bom trabalho ensinando-os. Todos estavam focados e se divertindo na aula, mas eu não conseguia me concentrar. Eu só conseguia pensar em como eu havia arruinado as coisas. A minha próxima aula era a qual eu estava realmente ansioso para participar. Teoria e magia desviante. Infelizmente, a professora Drewell colocava muita importância em cobrir apenas o básico logo mesmo com uma semana de aula. Toda vez que a magia desviante estiver envolvida, existirá um estresse muito maior na conjuração da magia. Por que vocês acham que isso ocorre? A resposta é porque se trata de magia desviante, como o nome sugere. Ela é uma variação de mana encontrada no seu núcleo de mana e na atmosfera. A mana que nos envolve é constituída de 4 elementos: água, ar, terra e fogo. A magia desviante que vem dessas 4 fontes tem um custo muito maior para o usuário. Como eu gosto de dizer, comparado com as modalidades usuais de magia, a magia desviante não existe naturalmente, então deve ser criada e não apenas manipulada. Raio, gravidade, metal, magma, som ou gelo não nos circunda na atmosfera. Não existem partículas delas como as 4 básicas possuem. Para ser capaz de produzir um fenômeno desviante, o mago deve ser capaz de alterar as características aparentes da própria matéria básica. As partículas fundamentais e consolidadas como uma das variantes de segundo nível. A professora estava falando. Ela já era uma senhora de idade, se assemelhava como uma quieta vovozinha. Entretanto, ela não parava de falar. Professora, mas a gravidade, raio e metal, magma, som e gelo existem naturalmente. Por que o mundo não produz esse tipo de mana também? Uma garota que aparentava ter 17 anos questionou a professora. Boa pergunta, jovem. Honestamente, nós não sabemos o motivo. Os magos teóricos acreditam que, devido a uma série de condições, precisam ser cumpridas para que os elementos desviantes tendem a ocorrer. A mana diretamente ligada a eles não existe. Mesmo assim, nós temos o fogo, uma reação que não acontece naturalmente sem um fator inicial. Ele é uma exceção. Talvez devido a essa análise, muitos magos acreditam que o fogo é a magia mais básica, mais próxima das desviantes. Ela explicou enquanto caminhava pelo tablado. Eu consigo dizer que a professora estava ficando sem ar, já que sua voz estava ficando cada vez mais alta. Depois que ela terminou de lecionar, nós tivemos uma rodada de perguntas e respostas, mas ninguém fez pergunta, estávamos com medo da aula não terminar mais. Eventualmente ela nos liberou e eu segui para a próxima aula, já que era a primeira aula de formação de encantamentos. A maior parte dos estudantes nessa classe eram composta por feiticeiros, mas também haviam aqueles fortalecedores inteligentes que sabiam que poderiam extrair algum benefício dessa matéria. Nosso professor, Miner, era um homem de aparência acadêmica, andava com um monóculo e um cabelo partido. Seu bigode estava bem penteado, e sob suas vestimentas ele usava um colete branco. Bem-vindos, estudantes! Eu fui notificado pela diretora que um aluno chamado Arthur Lewin irá se juntar a nós hoje. Estou correto? Ele olhou ao redor, seu monóculo refletindo um brilho de luz na sala de aula. Sim, eu sou Arthur Lewin. Por favor, me guie bem. Eu fiz uma pequena referência e ele balançou sua cabeça em aprovação. Muito bem, você não perdeu nada essencial, Sr. Lewin. Nós estávamos apenas aprendendo sobre os diferentes tipos de formação de encantamento, desde a formação individual à coletiva de encantamentos. Você se importa em nos contar o que você sabe? Ele ajustou seu monóculo enquanto caminhava em minha direção, suas costas nunca se curvando. Certamente, professor. Pelo que eu sei, a formação de encantamentos é a junção ou alteração de encantamentos básicos e habilidades para produzir um fenômeno diferente, seja ele no usuário ou em algum ponto específico do espaço.
Eu respondi. Uma resposta muito sólida, Sr. Lewin. Muito bem! Ele bateu as mãos antes de retornar ao tablado e começar a aula. Eu gostaria que todos imaginassem um cenário qualquer. Agora, desenvolva um mundo onde todos conseguem ler a mente de todos. Os pensamentos levianos mais simples podem fazer até o homem mais puro parecer um pervertido e a mulher mais gentil parecer cruel. Todos eles estão expostos para a leitura geral. Eu acredito que esse mundo seguramente produziria os melhores magos da história. Ele deixou todos nós confusos com a sua história. Continuando, por que os feiticeiros e até mesmo os fortalecedores entoam seus cantamentos? Não são as palavras que provocam a ignição desse fenômeno. O fato é que as palavras influenciam a mente do ser. Portanto, preencher a consciência com pensamentos corretos através das palavras é um modo fácil de controlá-las. O barulho de todos escrevendo furiosamente preencheu a sala. O professor Miner era um ótimo orador e logo atraiu a atenção da turma toda para seu objeto de estudo. Agora darei um exemplo engraçado. Se eu fosse dizer para uma menina que goste de mim, eu sempre te amei, a garota para quem eu disse isso, você pode apostar, ela teria algum tipo de reação. O encantamento foi, eu sempre te amei. Dispara a reação, resposta ao seu encantamento. Isso é, um sorriso, um choro, entre outras. A classe caiu na risada com a metáfora, mas eu não pude fazer nada além de sorrir também. De tudo, se um mago puder controlar sua consciência e moldar a mana na magia que deseja, então o encantamento pode ser amplamente reduzido ou até mesmo se tornar desnecessário. A razão pelo qual os fortalecedores não precisam recitar encantamentos está no seu uso da magia. Esta é a razão pelo qual um mundo em que todos podem ler as mentes um do outro iriam produzir magos melhores. Por quê? Porque eles têm controle absoluto sobre seus pensamentos. A aula continuou, o professor era realmente muito bom orador. Mas eu não consegui me concentrar na aula. Minha mente estava pensando em Tessia, no que ela me disse antes de partir. Esconder minha insegurança sob minha confiança? É isto que eu estou fazendo? Eu estou usando o fato de ser o melhor que todos em magia como uma desculpa? Eu estava focando apenas na ideia que não podia ver Tessia como nada mais que uma criança. Mas quem carecia de maturidade sou eu. Se eu ficar cada vez mais forte, onde já sou forte, não irá preencher as lacunas de onde eu sou fraco. Essa tentativa fútil só tornou as diferenças mais visíveis. A Tess é jovem, inocente, mas isso não quer dizer que ela seja ignorante. Talvez eu tenha sido ignorante. A aula está finalizada! Tenha uma boa noite, turma! Vejo vocês amanhã! Até mesmo quando eu voltava para o dormitório, minha mente estava em outro lugar. Mudando a direção, eu fui para onde o dormitório dos membros do conselho estudantil era. Eu corri o máximo que pude, então cheguei a um edifício muito mais robusto que o meu dormitório. Eu estou aqui. Como é que eu consigo falar com a Tess? Não é como se eu pudesse gritar e chamar por ela. Papai, a mamãe está ali. Sylvia apontou com suas patas e então eu corri sem questioná-la. Eu estou falando, eu estou bem agora, por favor, me deixe só, Clive. Eu escuto a voz de Tessia no pátio próximo à fonte. Não, como aquele pirralho do Arthur ousa fazer você chorar? Eu sabia que ele só iria nos causar problemas. As suas essências pobres é a causa. Eu nem sequer consigo imaginar por que a diretora Good Sky deixou aquele pedinte entrar nessa academia tão prestigiada. Além disso, ainda admiti-lo no comitê disciplinar. Que vergonha! Eu vagamente distingui a silhueta fina de Clive e ele estava segurando Tess pelo pulso. Clive notou que eu me aproximava e sua cara contorceu. Mas o que você acha que está fazendo aqui? Você ousa tentar encontrar a princesa depois de fazê-la passar mal assim? Se eu pudesse, eu te mataria agora! Ignorando o magrelo vice-presidente, eu olhei para Tessia. Ela estava longe. Tess, a gente pode conversar? Não me ignore! Clive urra enquanto ele larga o pulso de Tessia e agarra o meu ombro. Então eu me virei para encará-lo. Vaza! Eu não consegui conter a irritação que este garoto estava me causando.
Mesmo que essa atitude não fosse ajudar em minha situação com Tessia, eu liberei um tanto de intenção assassina e eu forcei o Clive a recuar. Ele pulou para trás e caiu de costa no chão. Você... o quê? Muito frustrado, Clive estava incapaz de produzir algum som coerente enquanto ele me encarava sem parar. Parem! Não vale a pena fazer uma cena por isso. Tessia entrou no meio de nós, agarrou a minha mão e me puxou para fora dessa área. Ai... Espera, Tessia. A gente está indo muito rápido e ainda estou machucado. Eu consigo falar entre minhas respirações pesadas. Oh, me desculpe, Art. Tessia olhou para trás. Eu tenho certeza que ela estava tentando manter a aparência dela de irritada. Então, o que você quer? Tess virou sua cabeça e fez um beicinho. Tess, o que você disse sobre mim, você estava correta. Agora eu percebi que todo esse tempo eu estava evitando meus sentimentos. Eu estava com medo. Só que, sabe, a magia e as lutas são tão simples. Quanto mais eu treino, mais forte eu fico. Mas no amor, não é assim que funciona. Eu olhei para Tessia, mas sua expressão não mudou. Tess, tudo que você disse sobre mim, você estava correta. Agora eu percebi que todo esse tempo eu estive evitando os seus sentimentos. Eu estava com medo. A magia e a luta são tão simples, sabe? Quanto mais você treina, mais você fica melhor. Porém, no amor não é assim que funciona. Eu olhei para Tessia, mas sua expressão não tinha mudado. Eu estava inventando desculpas, por favor me perdoe. Eu gosto de você sim, Tessia. Eu realmente gosto de você. Eu senti a sua falta quando eu voltei para casa. Eu penso em você frequentemente. Fico imaginando o que você está fazendo. As coisas que eu disse mais cedo provavelmente feriram seus sentimentos, não foi? Eu coço a cabeça no momento que a Sylvie pula para a cabeça de Tessia. Sim, eu ainda estou brava com você. Tessia respondeu com sua cabeça ainda virada, mas eu consegui ver que ela rapidamente olhou para mim, porém seus braços ainda continuavam cruzados. Eu peço perdão por arrumar esse tipo de desculpa. Eu realmente não sou bom nisso. Nesse aspecto, você provavelmente é melhor do que eu sou muito imaturo ainda. Você pode esperar até que eu melhore? Eu dou um passo para frente esperando que ela olhe para mim. Você diz isso, mas aposto que nesse meio tempo você vai encontrar outra garota, né? Ela retrucou sem olhar para mim. Eu não vou fazer isso, eu prometo. Como você sabe? Como eu posso acreditar que você não vai se apaixonar por outra garota? Você não entende, Art. Eu posso não parecer, mas eu sou muito egoísta. Eu não quero dividir você com mais ninguém. Ela vira sua cabeça para mim. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. E se você... Minha amiga de infância parou de falar quando os meus lábios tocaram os dela. Foi diferente da primeira vez que ela me beijou. Talvez seja porque fui eu que iniciei dessa vez, mas foi bem mais delicado. Eu senti seus lábios tensos de surpresa, mas depois eles relaxaram enquanto os nossos narizes se tocavam. Largando o pulso dela, eu tomo distância e sinto meu rosto começar a ficar muito quente. Esse é o limite do que eu posso fazer agora. Como eu disse, espero que você possa me esperar só mais um pouco. Eu prometo, não vou fugir. Eu falo isso enquanto olho para baixo. Essa era a primeira vez em ambas as vidas que eu iniciei um beijo. E, de certa forma, não tinha confiança que o que eu fiz era certo ou não. Eu dou uma olhada e vejo o rosto dela. Ela estava com um olhar de contemplação e o seu dedo indicador pressionando o meio de seus lábios. Tess, você está me ouvindo? Certo, Art. Só não faça me esperar muito tempo, ou serei eu que irei correr. Ela fugiu da minha visão, balançando a cabeça. Então ela fez uma cara de raiva e deu um passo adiante. Eu sorri de alívio depois que resolvi as coisas com a Tessia. Então, de repente, ela levantou sua cabeça e me deu um beijo na bochecha. Eu fui pego de surpresa. Eu não sabia o que fazer ou dizer. Isso foi por você me salvar semana passada. Ela soltou um risinho, seus olhos ainda estavam vermelhos por causa do choro. E sem me dar alguma chance para responder, ela correu para dentro do dormitório, me deixando sozinho com a Sylvie. É isso, pessoal. Muito obrigado se você chegou até aqui. Este é um canal novo, está começando agora e eu conto com a sua ajuda para fortalecer. Deixe seu like, inscreva-se no canal que vai estar incentivando ainda mais o meu trabalho. Muito obrigado. Fui!